Boa noite, senhores, senhoras. Começando aqui mais um vídeo do nosso Repassando o Passado. Boa noite aos meus colegas Juninho, Pizza, né? Bom dia também para quem for ver de dia, boa tarde para quem for assistir aí à tarde o vídeo, né? E além de carnaval, né, tivemos algo que fazia um bom tempo que eu não presenciava aí também, que é jogo da Você Portuguesa sai em na roda TV de aberta. carnaval? Você sai na roda de carnaval, Jean? Confesso que já fui mais assíduo. Hoje eu tenho um pouco de Você se preguiça. entrega na roda? Não, já fui mais da roda aí. Já tenho um pouco de Hum, preguiça. Gosto do feriado, né? O feriado boa, boa, é boa. interessante, mas eu confesso que eu tenho uma certa preguiça hoje de É, eu carnaval. sei. Mas voltando aí ao assunto futebolístico, né? Nós tivemos Portuguesa em TV aberta, né? Fazia muito. Eu, particularmente, não lembrava a última vez. Cara, eu Eu tinha cabelo, hein? Tinha cabelo quando acontecia um isso. jogo da Portuguesa em TV aberta, talvez na Rede TV ali, né, quando ela jogou a Série B ali, pode ser, mas eu queria ouvir aí a respeito de vocês sobre um pouco aí dessa volta da Portuguesa, né, do nosso Palmeiras aí, né, momentos aí que o nosso Palmeiras esteve envolvido com a Portuguesa em jogos, negociações, momentos aí envolvendo o É, Palmeiras com a Portuguesa que marcou. a verdade é o seguinte, eu tenho três coisas para falar da portuguesa. A última portuguesa que foi respeitável tinha o Hollywood no meio de campo, que era o popular capitão. Tinha capitão, tinha o Zé Então, Roberto, começou, tinha o, acho que era Tico, que era um cara, Chico era a um reserva, mas era um cara. pontinha que jogava, parecia o Zé Roberto, era igualzinho, Tico e Zé Roberto, a mesma coisa. E aí Rodrigo era Fabre, tinha, né? tinha, o Rodrigo Fabre, que foi a última portuguesa respeitável, que foi em 96. César Agora, zagueiro. vamos falar de portuguesa mais duas coisas rapidinho. Tudo que o Palmeiras queria da portuguesa era 5 vezes mais caro pro Palmeiras que por Corinthians. Pro São Paulo os caras davam de graça e era tipo assim, era uma filial do São Paulo a portuguesa. Sempre foi uma filial do São Paulo. Os caras fazia graça com o Corinthians e ferrava o Palmeiras toda vez, certo? Exato, é Meu, verdade. cara, veja bem, na época, o Palmeiras, a Parmalat queria contratar o Denner. Os caras não deixaram o Palmeiras contratar o Denner para levar pro Vasco, mano. E o Palmeiras ia dar praticamente o dinheiro do Maradona, que o Palmeiras tinha tentado contratar para contratar o Denner, e a portuguesa não deixou. Dito isso, eu quero dizer o seguinte: não é aquele negócio de não, português, nossa, portuguesa. Dito isso, um grande abraço. Já comentei a minha parte da portuguesa, eu já comentei. Mete lá, pizza, fala É. aí. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Jean, Juninho, pessoal que está assistindo. Aliás, muito obrigado pelo feedback do primeiro vídeo, que superou nossa expectativa. Nós partimos do zero, a gente não estava conseguindo nem colocar o canal direito no ar, mas já estamos lá. Até há pouco tinha quase 100 visualizações, com poucos dias aí. Pode parecer um número pequeno, mas né, um canal que não tem divulgação praticamente, a gente está fazendo na raça. É, tá muito legal o resultado. Esperamos que, que continue assim, que melhore. E nós vamos ter novidade, inclusive com mais interação com o pessoal que estiver assistindo. Não é só a gente, não. A gente vai chamar o pessoal para conversar, para contar história também, que o Então, objetivo do canal é esse. E o que que era assim? Pô, você começava a acompanhar, lógico, não tinha muita noção. Depois, já você entra na escola, você com a convivência, tem pessoa, geralmente só tinha eu de palmeirense na classe, isso, principalmente depois da quinta série, né? Porque o Palmeiras entrou na fila em 77, né? Como eu entrei na escola em 1980, então em 84, por exemplo, na quinta série, praticamente só tinha eu de palmeirense na sala, que o outro palmeirense ficou doente e teve que se afastar.
E aí o que acontecia? Ele chegava, eu queria ver o Agente 86, que era uma série de comédia lá, aquela paródia que o Mel Brooks fez do James Bond, e era depois do Esporte Total da Bandeirantes. Então eu chegava em casa correndo, almoçava e via o esporte para esperar o Agente 86. E antes até tinha um programa da cultura que chamava É Hora de Esporte. Nós vamos comentar desses programas também, jornalistas esportivos clássicos. E um dia, tô lá, era aniversário da Portuguesa. Esse É Hora de Esporte foi lá, fez uma matéria, eu não sei. Se foi ao vivo, o cara mandou muito mal. Se foi gravado, a edição mandou mais mal ainda. Perguntaram para um torcedor ou dirigente da Portuguesa, hein? Multicampeã, quem sabe aí. Com todo respeito, vai. Até porque a gente tem um técnico português agora. Mas estão falando E eu não sei se esse diretor ou torcedor lá, o repórter da TV Cultura perguntou: o que você gostaria de presente para a Portuguesa, já que hoje é aniversário do clube? Ele disse com essas palavras, abre aspas, eu queria que caísse uma bomba no Palmeiras e acabasse com aquilo lá. Fecha aspas. Então, se eu já não tinha simpatia por nenhum outro clube ali no Palmeiras, a Portuguesa ali, não me venha com essa historinha de clube, de colônia, irmão. A partir dali, para mim, Um pouquinho, foi. só um adendo. Só um adendo. De posse dessa informação aí, eu troco a minha opinião e queria que a Portuguesa fechasse, acabasse. A gente vê todo mundo. Olha o que já fizeram para tentar acabar com o nosso clube, não fizeram. E a partir das palavras desse dirigente, eu peguei um desprezo mesmo pela A Portuguesa. Então, vaga tudo no isso que Roger aconteceu Guedes aí. pegou tão forte que ele foi pro Corinthians. Oh, então, depois disso daí, o desprezo aumentou. Tudo isso que aconteceu com a Portuguesa aí, ficar sem divisão, tá? Joga, o time ioiô, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Para mim, ó, não faz diferença nenhuma. Então, me alonguei para variar um pouquinho, me alonguei um pouquinho na introdução, mas para ficar bem claro por que eu não gosto da Portuguesa, não tenho a menor simpatia. Mas nós vamos comentar alguns jogos clássicos aqui, entre Palmeiras e Portuguesa, negociações, jogadores que defenderam os dois times e O meu último vamos aí. adendo da Portuguesa, que eu lembrei de um negócio aqui, Jean, eu lembro dos jogos Palmeiras e Portuguesa na década de 80. Cara, eram jogos pior que levar a irmã no cinema. Tá louco. Rapaz, dois times horríveis. Nossa Senhora. 1983, 84, 87. Meu Jesus. Eram os times que, eram os dois times muito ruins. Nos E anos geralmente 90 era. melhorou um pouco, hein? Não, e geralmente era jogo. Os caras, como sabia que eram os dois times ruins, colocavam o jogo para jogar que nem o Palmeiras jogou hoje. Como jogou 11 horas da manhã. Antigamente o jogo ruim ia para 11 horas da manhã. E aí colocava lá, porque daí passava depois como é que fala, o compacto passava na cultura. Ninguém queria passar os compactos para cultura. Mano do céu, que jogo ruim que era. Jesus, cara. Na década de 80 eu não lembro de jogo bom de Palmeiras e Português. Você tá louco. Mas, mas siga aí, vamos. Chama aí os próximos assuntos. Temos jogos, temos jogadores. É, Mete lá, Muita Jean, coisa mete ainda lá, para se mete falar, lá. assim. só para passar rapidinho aí minha opinião sobre a Portuguesa, né? Então, como eu comecei a acompanhar futebol um pouco, acho que bem depois aí de vocês, né? Então, eu lembro muito mais dos anos 90. Bem depois. Essa, É, não, porque essa ele é falou de seriosa? 70 e pouco, Eu aí tenho me cara de assustou um velho. pouco, né? 70 Eu eu tenho nem cara de pensava em velho, que minha nascer. barba tá branca. Eu não sou tão velho assim, não. É, não, mas você falou Eu nos tenho 80, 2 aí anos anos mais que 80 você só, filho. é Tem que 2 anos mais que você só, filho. Não tem com essa mas conversa. não, mas você lembrou melhor aí do caso do Denner. Eu não tenho nem lembrança de ver o Denner em campo, assim. Então ainda tenho esse argumento, hein? É uma Ah, vantagem em relação a. porque o Denner passei raiva. O Denner passei raiva, pô. O É, Palmeiras tava Não, e o dando que é esse é metade pior, do um né, apartamento momento. pra velho? levar É o Denner lá. acontecer
aquele acidente terrível lá e que ele É, acabou falecendo, né? Jogando Não, pelo os caras, Vasco. o Palmeiras é o seguinte, deixa eu dar a do Denner, porque é importante. O Palmeiras fez uma proposta de compra do Denner. O Palmeiras ia dar praticamente metade do palestra lá para a Portuguesa e resolveu o problema da Portuguesa dos próximos 10 anos de tudo. E os caras preferiram não vender para o Palmeiras e emprestar para o Vasco. mas Sem contar que Eles ele já tinha mas emprestaram para o tem Vasco para não várias vender para o Palmeiras. negociações aí envolvendo a Portuguesa e o Palmeiras que eles faziam isso aí mesmo, né? Até jogadores muito inferiores aí, né, ao Celo, Denner, que tem exemplos de sobra aí para a gente discutir isso aí. Pode continuar aí, Juninho. Eu cortei não, você, continua, não, empolguei já aí. foi. É isso aí Já mesmo. foi? Não, Falei você falou do Denner aí, a Portuguesa teve esse momento aí, da época que ele surgiu, que foi quando ela ganhou até uma Copa São Paulo, né? Foi uma safra ali da Portuguesa que chamou a atenção, né? 91, se não me engano. Eu acho que aí o Júnior falou ali que os jogos contra a Portuguesa eram muito ruins na década de 80, mas eu lembro da década de 90 e teve alguns times interessantes da Portuguesa, então talvez aí foi um pouco que a Portuguesa Não, virou um pouco a mas aí chave, teve né? aquela geração, foi a da geração do Zé Roberto, do É, Tico, do Denner e tal, que por era. aí. E Exatamente. daí, e Eu daí acho tinha que o ali, Hollywood no meio-campo, que era é, o é- capitão. mas o Hollywood é bem antigo, é bem mais do que isso até. Mas ali, eu acho que ali talvez foi um bom momento Não, então, do clube mas de o revelar capitão jogava jogador, nesse né? time. O capitão já jogava nesse time. Rodrigo Fábio, aí já Ah, é não, outro mas time. o capitão em 1989 ele já jogava na Portuguesa, né? Então, assim, eu digo que ele é bem E já antes. era veterano. Ele era veterano Aí nesse time, o Rodrigo tinha Fábio. o zagueiro o César, que era César. bonzinho. Então, esse aí, vamos O lá. Ah, Klemer jogava na portuguesa, né? Não, O não, Klemer, o você falou um goleiro. jogador interessante aí, César. Esse cara é um jogador que o Palmeiras sempre quis contratar, desde quando ele surgiu, né? E o Palmeiras foi contratar 60 anos depois, né? Exatamente. Aí o É. cara teve que ir para a França, aí ele não deu certo lá, ele jogou acho que até no PSG, né? E aí, Isso. muito depois, aí o Palmeiras finalmente conseguiu contratar esse cara, mas era um zagueiro E daí que ele já estava mais ou menos, já não estava mais. Não não tava era mais mais. aquela coisa. Mas assim, a portuguesa não vendeu o cara para o Palmeiras. Ah, por exemplo, o Zé Roberto, o Palmeiras também quis contratar. A portuguesa nunca deixou, mano. Os caras É, tinham que sempre sair da portuguesa, passar um tempo e depois ir pro Palmeiras. não, mas Direto. O Zé Roberto foi ele dessa safra, ele foi talvez um dos melhores jogadores, que ele foi para a seleção muito rápido, né? Inclusive, ele jogou na seleção, Sim, eu mas acho que na teve época era convocação já na Parmalat. portuguesa, né? Na época era Parmalat, Parmalat tinha condições. Os caras tentaram contratar o Zé Roberto pro lugar do Roberto Carlos. E tentaram contratar o Denner. E a E portuguesa não deixou. o Rodrigo Fábio, o Palmeiras também tentou contratar, né, em A 99, portuguesa não mas eu não acho que deixava. A ele, portuguesa nunca deixou mas acho jogador que ele já era dela ir do Real direto pro Madrid Palmeiras. nessa época. Não, tudo bem, mas E o Leandro jogador da Amaral, o Palmeiras portuguesa. conseguiu contratar muito depois ele sair da Portuguesa. O Quase Palmeiras uma também. década depois. Ele foi para o O que São você Paulo, deve se eu não me saber, engano, né? A Portuguesa talvez o vendeu Ele ele para o único São jogou, caso, Paulo. jogou no São talvez o Paulo, né? único caso eu não sei se foi ao contrário, mas talvez o único caso de jogador da portuguesa que foi direto para o Palmeiras foi o Djalma Santos, ou só ele foi do Palmeiras para Portuguesa. Qual que Aí, foi Não, o depois? Djalma Santos veio da Portuguesa, o Julinho Botelho saiu da Portuguesa, foi para a Itália, e da Itália veio para o Palmeiras, né? E o Não, o Djalma Leivinha Santos foi também direto. eu acho que o O Djalma Djalma Santos veio Santos direto. veio direto, e o Leivinha também, né? Então, foi os únicos dois jogadores da história que veio direto. Tá, e deve ter sido caro, porque o que esses dois jogaram de bola, já jogavam e Então, ganharam que os no caras Palmeiras, venderam né? os dois, falaram assim, nunca mais que os caras montaram a academia Palmeiras, né, mano? Então, já que nós estamos nisso aí, vamos dar uma pincelada. Vamos lembrar de alguns jogadores, então, que passaram pelo Português e depois jogaram no Palmeiras. Bom, já falamos de Djalma Santos, Julinho Botelho, teve o Zé Leivinho. Roberto, Aliás, né? pra garotada aí, eu não vi, apesar da Barba Branca, eu não vi, mas dizem que o Julinho Botelho jogava muito mais com o Edmundo, o Dudu, todo mundo junto aí.
segundo os historiadores, é o maior camisa 7 do Palmeiras. Embora a posição seja um pouquinho Outra diferente, coisa, né? né? Jogava Um pouquinho diferente, mas camisa 7. 4-2-4, né? Ó, Jogava tem, dois Eu quatro acho tem, que hoje, tem dois, um né? caso aí que é. Cara, esse eu não esqueço também. Mas aí é mais recente isso, né? Já não tinha mais Parmalat no. Acho que foi o primeiro semestre sem Parmalat no Palmeiras. E o Palmeiras, e aí a Portuguesa tinha um lateral que chamava Leonardo, lateral esquerdo. O- E o Palmeiras, e esse cara era uma revelação da Portuguesa e os clubes grandes de São Paulo, todo mundo queria contratar esse cara, o Corinthians. Mas o Palmeiras chegou muito forte e quase o cara assim tava praticamente fechado assim com o Palmeiras, né? E era a época do Mustafa ali, era uma época que a gente já contratava jogadores mais modestos ali naquele momento, já que entre aquelas figuras folclóricas de jogador, né? E aí a Portuguesa, cara, se negou a vender, a fechar o negócio, né? Tava quase tudo fechado e tal. E ela mandou o cara para um clube da França. Então, assim, esse negócio da Portuguesa não liberar jogador para o Palmeiras, cara, é igual mais ou menos o Fluminense com o Scarpa, assim, uma coisa desse nível, assim. Os caras Não, não mas o legal liberavam era que jogador para o Palmeiras. era só pro Palmeiras, porque pro Corinthians Exatamente. liberava fácil, pro São Paulo dava de graça. Não, para o São Paulo era absurdo, assim. Tem vários jogadores desse time da Portuguesa. Cê é E louco. o Leandro Amaral, aquele Emerson zagueiro também jogou no São Paulo. Vários caras ali, né? O Galo, o volante, acho que estava na Portuguesa, depois foi para o São Paulo também. Era o barbada, capitão assim, que ninguém o São lembra, mas Paulo. jogou uma temporada no São Paulo. E Não, aí era barbada ali. eu lembro que a portuguesa ficou no bico do urubu aí uns tempos atrás, e os caras falaram assim, não, tem que juntar o Palmeiras, que tem jogador sobrando aí, tinha que dar uns 3, 4 jogadores para jogar na portuguesa. Pra quê? Agora quer? Ah, vá, filho. Você acha? Eu lembro de um Mas outro jogador. continuando. Outro clube que levava muito jogador português era o Flamengo. Inclusive o Também. Sim. próprio Rodrigo Fábio e o Zé Roberto, se eu não me engano, Também, levava de graça. Era 3 mané, levaram. Acho que o Zé Roberto chegou a jogar no Flamengo e foi junto com o era, Rodrigo era, Fábio para o Flamengo e aquele Evandro Chaveirinho, que era um era 2 baixinho que diárias no corria Copacabana também. Palace e já levava metade do jogador É, português lá. não, o Flamengo acho que levou todo aquele time de 96 da Portuguesa. Eu acho que foram uns 5 para o Flamengo no ano seguinte, assim. Muitos Sério. jogadores foram para o Flamengo. E para o Mas aí Palmeiras era vou lembrar. impressionante, assim, não vinha mesmo, cara. Eu acho que o Evair, ele saiu da Portuguesa, na segunda passagem, ele saiu da Portuguesa e foi para o Palmeiras, mas eu acho que foi porque encerrou o contrato dele. Não, mas tinha acabado o contrato. Ou ele Ele jogou no fazia, Coritiba antes, eu não não, lembro, eu acho que ele jogou não, no Coritiba, né? ele tava já fazendo, depois que ele saiu do Palmeiras, em 93 e tal, depois ele ficou no Japão em 95, 96 e tal. Quando ele voltou em 97, ele voltou pro Vasco. Aí ele fez contrato de um ano, ele ficou um ano no Vasco. Isso. Depois ele foi pro Um Português. semestre. Isso, depois ele foi pro Português, ficou um ano na Não, o Portuguesa. Ele Evair, fazia ele voltou do Japão para o Atlético Mineiro e aí ele foi para o Vasco. O Atlético Mineiro. Ele isso, jogou no Atlético Mineiro. mas ele fazia contrato de um ano com os times. Isso, Porque todo mundo achava que ele era que ele tava bichado, mano. Então isso, ninguém queria dar contrato de 2, 3 anos pro cara. Tanto que depois, exatamente. quando ele rebentou no Vasco, o Vasco tentou renovar e ele já não quis. Falou, não, eu vou pro Palmeiras. Eu vou, sei lá. E a passagem dele pela Portuguesa foi num ano em que a Federação Paulista ela contratava alguns jogadores que tinham destaque no mercado Isso. e trazia para os clubes menores. Então, o Evair na Portuguesa, a Federação Paulista ela bancou uma parte do salário, da contratação. E em outros clubes do interior Eu também fa- tinha algum jogador mais renomado ali, eles tinham essa conduta. Como é Foi a que época que chamava também teve o Disque o Marcelinho lá, que presidente da federação, Eduardo certo? José Fará. Eles trouxeram o Pará. Era Marcelinho Carioca de volta Isso. do Gambá. Não, foi a ligação lá, lembra disso aí? Ah, 0-0. Ah, pelo amor de Pará Deus, fazia para um sempre só. essas Disque coisas, né? Marcelinho. Será que o Pará inventou o Isso é negócio da retrô, hein? parada técnica? Não, teve um ano que teve dois juízes, um em cada lado do campo. Não, esse ano do Isso. Evair foi quando veio o Castrilli, né? O juiz de fora para apitar, né?
E que daí Rolou não no tinha, por Castrilli. exemplo, teve um ano que não teve jogo empatado, acabava empatado depois dos pênaltis, ganhava mais um ponto. Mas isso foi Esse bem foi depois, né? Isso foi em 2001. Foi 89 também era assim, terminasse 0-0, ia para os pênaltis. Mas espera aí, vamos lá, ele estava falando de jogador que veio da Portuguesa do Palmeiras. Ó, falando então de Djalma Santos, Julinho Botelho, Leivinha, depois veio Enéas, Isso, centroavante, que na é Portuguesa jogava famoso. bem. Veio o Mirandinha. Mirandinha, eu não me lembro se ele estava no Botafogo ou se estava na Portuguesa, Mas aí quando você ele está veio para o falando Palmeiras. de jogador que veio direto da Portuguesa para o Palmeiras, né? É. Depois veio Mendonça, muito bom meia, também tinha jogado no Botafogo, Rio. Botafogo, no Botafogo Mas do o Rio. Palmeiras contratou da Portuguesa, esse povo tudo aí. Isso. Mas isso é muito tempo. Você vê que depois de Não, já é anos um tempo 80. para cá não Agora tem mais ninguém. Mirandinha, Mendonça, Alberes, depois veio. O Palmeiras tentou contratar várias vezes o Edu Marangon, não teve negócio. O Edu Marangon veio depois. Que O saiu, pô, o Jorginho Palmeiras trouxe de fora o Edu Maranhão. foi. O Jorginho, o zagueiro. O zagueiro não, desculpa. Meia. O ponta lá. O Jorginho Mitchells, né? Veio da Portuguesa. O Eduardo era um zagueiro, que fazia dupla com o Toninho, que eu brinco que era a zaga da região aqui. Era Toninho e Eduardo. O Toninho aqui de Avaré, o Eduardo era de Botucatu. Também veio da Nada vai Portuguesa. superar na face da terra a dupla Toninho e Tonhão. Isso eu vou falar todos os dias, todos os programas. Rapaz do céu. O Alberes eu não lembro se ele veio da Portuguesa ou do Guarani, mas ele jogou na Portuguesa. Aí depois, em 96, o Palmeiras chegou a anunciar a contratação do Zé Maria. Que A jogou em Portuguesa, 99 depois. depois ele só veio de novo em 99, que estava Porque ele era jogando do Parma, fora. que era da Parmalat. A portuguesa, eu lembro disso, a portuguesa cagou na contratação, mano. Não deixou, não vai para o Palmeiras, não vai. Aí depois quem veio? Tem Depois muitos não tem. casos, né? No elenco atual nós temos o Everton. Não veio direto da Depois Portuguesa, só o mas foi pro Evair aí, Morlaco, que teve teve Mas essa. não, Veio direto não, o direto. ele foi Evair, para Atlético a volta Paranaense. dele veio. Não, depois não tem. Você quer ver um exemplo que é mais recente aí? Ó, você pega eu falei desse lateral Leonardo, era a mesma ano que o Ricardo Oliveira surgiu na Portuguesa. Sim. E o Ricardo Oliveira ele vai para o Santos, né? E o Vai Palmeiras muito assim, chegou a Palmeiras. sondar na época, né, Claro. tentar contratar o cara, né? E não teve nem conversa, assim. Outro jogador também que teve nem Bentinho, Não, é o seguinte, chegava Ricardo jogador bom do Oliveira, português, Rodrigo o Palmeiras era Fabre. sempre o primeiro a falar. Jogador bom do português, o Palmeiras era sempre o primeiro bom a falar. Aí dava uma puta de uma proposta. Portuguesa não. O Palmeiras não vai. Como não tem outra proposta, vamos botar em qualquer time lá para não ir pro Palmeiras. Era sempre assim, mano. Era isso, cara. Que é um Era exemplo isso. até relativamente recente, Edno. O Edno, O Edno, Palmeiras, Bem lembrado. foi lá, ficou encostado lá no time da Marginal sem número. O Palmeiras não tem. 2 meses atrás do Edno. Os caras não. Era da o Palmeiras não vai. Barcelusa, né? É que foi o único Pelo time aí da amor de Portuguesa Deus, que teve velho um do pouco céu. de mídia aí, Não, né? o Moisés só veio pro Palmeiras porque ele veio lá da PQP, né, velho? Se ele viesse direto da Sim. Portuguesa, não tinha O vindo. Everton também rodou meio mundo antes de vir para cá, né? Você é louco. Exatamente. Não, teve um outro atacante ali também, Bruno Mineiro, né? Que eu acho que alguns Não, clubes mas esse aí queriam também esse era cara ruim, aí. ruim com força. Ruim com força. Mas era uma época que o Palmeiras estava na Série B, né? Depois era um tipo de jogador que não seria muito assustador o Palmeiras contratar. Bom, então assim, vamos passar por um outro assunto envolvendo a Portuguesa e o Palmeiras aqui, que é a questão de jogos aí, né? Palmeiras e Portuguesa, jogos que a gente tem na lembrança aí, que foram aí mais pegados, né? Mais polêmicos. Para começar o assunto, assim, para quem é mais novo, né? Muitos anos atrás, isso há mais de 20 anos atrás, tinha um certo status de clássico os jogos dos times grandes de São Paulo com a Portuguesa. Inclusive, o nosso jogo, o nosso confronto Palmeiras e Portuguesa, ele tem o apelido de Clássico das Colônias, né?
E eu lembro ali nos anos 90, até quando encerravam as transmissões de jogos do Palmeiras e Portuguesa, eles falavam o placar do clássico, né? Hoje, óbvio que não tem mais esse status, né? Porque a Portuguesa entrou numa derrocada enorme e não é um clube que tem uma torcida. Mais 5 anos, Palmeiras e Santos não vai ter mais conotação de clássico. Então, mas aí eu vejo que a questão da torcida pesa, né? Porque eu acho que o Santos tem mais torcida pelo Brasil aí, então isso sustentou muito o Santos, né? Durante aquela fase em que o Sustentou, né, Santos não velho? ganhava o título, né? Por exemplo, os torcedores do Santos estão morrendo tudo. Tá Ah, não, sobrando a mas conta. tem aí a época, a fase do Neymar aí deu um Uma fôlego aí pro sobrevida. Santos, né? Do Robinho Diego ali. Enfim, mas aí é um outro assunto. Ó, se o Vamos, Santos cair, não, só um adendo. Se o Santos cair, vai ficar 5 anos para voltar. mas voltando à portuguesa aí. Vocês têm algum jogo aí, Palmeiras e Portuguesa, que vocês lembram? Tem uma história aí que ficou na memória aí? Contem um pouco sobre um Palmeiras e Portuguesa aí que, Posso começar? É, por comece gentileza. fale do Ademir, por favor. Obrigado. Bom, é, eu não assisti esse jogo, embora eu já estivesse no auge dos meus 3 para 4 anos de idade. O áudio dos 25, já tava noivo praticamente. Não, eu sou 73, modelo 74. Ah, vai. Cada perna, É, né? mas Para com isso, você não viu de novo, mas você pisou no barro, mano. Para com isso. Que é isso? como é que é quando Deus disse faça-se a luz, já tinha passado a fiação tudo, né? Faça-se a luz, você tá. Aquela lâmpada lá queimou. Eu tô ligado. Ah, ah, Mas é, daqui a um tempo a gente vai, né, gravar um programa falando do primeiro time, né, que a gente lembra de ter visto e vamos dizer assim, de escalar o nosso melhor Palmeiras, que a gente acha, né? Não importa eu não ter visto jogar na época. O meu camisa 10 é o Ademir da Guia. Todos os outros podem jogar. Não importa, eu não vi jogar. Mas é um camisa 10. Esse eu já adianto aqui que vai estar na minha escalação. Não, E o jogo é porque se não for Ademir, é sacrilégio. Isso aí já é é. sacrilégio. Você não. Porque você não ignora o divino, né? Não era ele não tem esse apelido à toa. Ele é o melhor, vai ser sempre o melhor, mas mesmo que não fosse, já é sacrilégio, faz Já. parte da história. Em 1977, teve um jogo Palmeiras e Portuguesa em que o Ademir estava oscilando um pouco, porque ele estava com problemas respiratórios, problema de garganta, problema de nariz. Ele foi, inclusive ele conta isso, né? Que ele foi orientado a fazer uma cirurgia, porque ele não estava se sentindo bem. O médico falou, faz a cirurgia e volta, né? Não sei se esse jogo foi antes ou depois da cirurgia. Eu sei que a torcida do Palmeiras, para variar, já tinha os corneteiros chato naquela época. E cornetando o Ademir, ele quase foi para o Vasco da Gama. Teria encerrado a carreira lá. Mas acabou ficando. E um desses jogos, desse ano de 1977, que foi o último ano dele como profissional, foi contra a Portuguesa. E que ele jogou demais. Existe a imagem dos melhores momentos no YouTube. Foi um jogo realizado no dia 24 de abril, uma manhã de domingo, olha, no Pacaembu. O jogo terminou 3-2 para o Palmeiras. E o Ademir fez 2 gols e jogou uma barbaridade. Conta até, tem a lenda, né, que o seu Domingos da Guia estava na arquibancada e ele ganhou, né, o prêmio de melhor em campo, que na época era um rádio, né, o motorrádio. E o seu Domingos falou: meu filho É, dois ainda joga. adendos. Dois adendos do senhor Ademir da Guia. Prestem atenção o que é o Ademir da Guia. Ele está vendido por um diretor do Palmeiras e avisaram ele depois desse jogo aí. Ele ia pro Vasco.
Ele falou: eu prefiro parar de jogar do que sair do Palmeiras. Ó, porque ele é o camisa 10 de todas as seleções do Palmeiras de todos os tempos. Segundo adendo do senhor Ademir da Guia, vocês acham que o Zidane joga bola? Hum. O Ademir da Guia era o Zidane melhorado. É só você ver os vídeos e tal, se você vai reconhecer o que o Zidane fez 30 anos depois, o Ademir da Guia fazia em 70 e tantos. Mas, segundo um Um dos jornalista, jogadores, um dos únicos jogadores que o Pelé respeitava e comentava, que jogava pra caramba. nós vamos falar sobre Ademir com mais carinho, né? Mas teve um jornalista que tempos atrás disse que Ademir da Guia era simplesmente um bom jogador, que craque era o Kaká. Ah, vá! Sem comentários. Pelo amor de Ó, Ah, Deus. velho. para falar do último jogo, um dos últimos jogos em altíssimo nível, que foi contra a Portuguesa do nosso divino Ademir da Guia. Nós não vamos fugir do assunto, não, mas vamos, Só vamos em para frente. a gente não esquecer da Portuguesa, eu vou pedir pro Juninho soltar um jogo aí da Portuguesa e Palmeiras. Ele tem na lembrança, mesmo que seja muito É, ruim, pode falar de uns não. ruim Vou falar pra também. você o jogo, para você ver como que a Portuguesa era um time que amava o Palmeiras, sempre amou. O Palmeiras, aquele Palmeiras de 96, que estava fazendo 100 gols, né? Fez mais de 100 gols no campeonato. O Palmeiras começou o jogo com a Portuguesa arrebentando, fez 1-0 no começo do jogo, e o Palmeiras ia jogar de boa, assim. Ah, não, beleza. É clássico, então vamos tocar a bola, não sei o quê. A Portuguesa começou a bater e os caras acharam um gol. Acharam um gol. Aí o Palmeiras fez 3-1 na Portuguesa. O Palmeiras perdeu uns 850 gols. Os caras não viram mais a cor da bola. Porque o Palmeiras ia jogar com respeito à Portuguesa. Aquele Caio, né? Achou um gol. Isso, Não os caras era acharam um Júnior, né? gol. Era um outro Caio. Empatou. Teve a falha do Sandro. E Isso. se tinha uma coisa que era fraca no time de 96, era o zagueiro do lado do Kleber. Ou era o Sandro ou era o Cláudio. Um dos dois. Então, um dos dois, acho que foi o Sandro dessa vez, que fez bosta. E aí deram o gol português. E aí, a portuguesa começou a achar que não ia perder, não sei o quê. Rapaz, o Palmeiras foi pra cima e fez 3 e era pra fazer 18. É porque assim, naquela É, época, o Luizão perdia uns 9 gols por jogo, né? esse jogo que você está falando, só para situar, é um jogo do Campeonato Paulista no Parque Antártica, né? No palestra. Isso, Isso, do no primeiro palestra. turno. Do Não, primeiro turno. o do primeiro turno foi no Canindé, eu acho que foi no Canindé, não foi? Não, Não, do segundo primeiro turno turno. foi no Segundo Palestra. turno foi no Canindé, foi 2-1. Foi que o E Djalminha é um foi dos jogos que expulso. também me marcou, no Isso, aí Canindé. teve gol do Kleber, acho também. É. No Não, segundo é turno. isso, o do Canindé eu lembro bem, isso, o Kleber, foi o Djalminha expulso, né? O Djalminha foi expulso e o Palmeiras ganhou de 2-1. Foi um dos poucos jogos que eu lembro aí. Teve um jogo também com o Filipão em 99, os caras começaram a xingar o Júnior Baiano. Sim, foi no Brasil, mas foi 98 isso aí. Em 98. 98. Os Porque caras começaram a xingar o Júnior que foi Baiano. depois O da Júnior Copa Baiano, do Mundo que o Júnior o Júnior Baiano Baiano entregou a falhou num jogo seleção, lá não da sei o que, não sei o Copa que. e eles Ele pegaram foi no pé lá, do Júnior Baiano, o cara fez o gol da fez vitória o do gol Palmeiras. O e gol da vitória, virou o daí jogo. a torcida da Portuguesa Ou gritando, o Júnior seja, Baiano fazendo assim, ó. a portuguesa sempre mereceu uma trolha né, deixa pra lá. Não, mas Porque o sempre Júnior lembrou a de um portuguesa, momento. a portuguesa sempre mereceu o que a Maria ganha atrás da horta. É, Toda vez. Toda vez. o Júnior lembrou de uma época interessante aí desse jogo da Portuguesa que foi 3-1 aí, o Júnior, porque nesse campeonato de 96 o Palmeiras sobrou, foi aquele super Foi time, um né? dos jogos mais difíceis, porque os caras pegaram, começaram a bater mesmo no Palmeiras. Isso. Não, mas aí o que que acontece? Nesse ano de 96 a Portuguesa ficou em segundo lugar na pontuação. Isso. E esses jogos contra a Portuguesa, esse primeiro jogo aí contra a Portuguesa, o que que acontece? Era a grande esperança da imprensa de um time parar o Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras. Então foram jogos meio tensos, né, pegados muito por conta disso, porque a Portuguesa era o time que tinha alguma chance ali
de chegar meio perto ali do Palmeiras, né? Então Nossa, tinha muito, era meio tenso o time, eu lembro, Esse cara. jogo de 96, eu me lembro porque ele foi no feriado de 1º de maio. isso. Foi uma quarta-feira à tarde, foi no Não, Canindé. da Portuguesa no e Palmeiras, você tá falando, né? Isso, Isso, é. É português e o Estamos segundo Palmeiras. falando dos jogo, jogos da foi no Portuguesa. O feriado. E era do Corinthians, exatamente esse do clima. Corinthians foi no Todo domingo. mundo, todo mundo da imprensa, para variar, falando. 100% da imprensa falava, hoje é o dia que esse time perde a invencibilidade, porque a portuguesa já tinha Zé Maria, Zé Roberto, Era era um time, o era um Tico time que o muito Júnior bom. falou ali, É um ele fez o timaço, gol é da um Portuguesa, timaço, é. foi esse Tico Ele aí. que fez o gol. O E gol e tinha Apesar o que Tiba, o Tiba também Zé fez o gol. Maria, o Tiba, gol dos Zé caras foi um Maria. gol de churrasco, não foi gol trabalhado, foi um gol um golzinho de churrasco que o zagueiro Isso. entregou. Tá louco. E o Palmeiras foi perder a invencibilidade uma semana depois só contra o Guarani, Guarani, né? lá em Esquisito lá Campinas, de né? Campinas. Que o Palmeiras também perdeu O 40 gols, Guarani viu? Os também caras era deram uma cabeçada pequeno. e foi 1-0. Pois é. E nesse mesmo ano de 96, uma das poucas derrotas que a gente teve no Brasileiro foi para a Portuguesa. E Ah, aí foi no já tinha Morumbi, saído, perdão, foi no tinha Morumbi, saído o Rivaldo e Miller, né? foi no Morumbi. E Não, eu, o Palmeiras não perdia, era comum tropeçar com a Portuguesa, né? Inclusive em era. 97 também, a Portuguesa ganhou. Eu lembro de um jogo Lembrar contra a que Portuguesa. 2002, 2003, quando o Palmeiras caiu, ninguém ficou com dózinha, quis ajudar, não. Todo mundo ficou tirando sarro, Não, mas inclusive. a Portuguesa caiu junto com o Palmeiras em 2002, né? Ela foi Foi. rebaixada junto com o Palmeiras. Um jogo que eu lembro que foi difícil aí contra a Portuguesa era um no Campeonato Paulista de 99, que era o último jogo da primeira fase. A Portuguesa era do grupo do Palmeiras e a Portuguesa foi jogar no Parque Antártica pelo empate, porque o empate dava a classificação e o Palmeiras ficaria em terceiro no grupo se não ganhasse o jogo. E o E jogo a gente foi 4 estava a focado na 3. Libertadores. Exatamente, o jogo foi 4 a 3. O Palmeiras 4-3. conseguiu a classificação na Bacia das Almas, assim. Foi um jogo que ganhou na raça mesmo, né? A Portuguesa teve vários pênaltis ali no jogo, né? Inclusive era o Se não me engano, Zagallo, o foi gol da técnico. Portuguesa fora de pênaltis. Vou até conferir aqui, mas se não me engano, É, era um jogador que era um cara chamado Hernani, que era do Atlético Mineiro, A verdade é o e, seguinte, e acho que fez foi 3 gols de pênalti. o último suspiro real da Portuguesa foi em 99 com o Zagallo, né? Exatamente, depois dali, realmente a Portuguesa ela começa a montar times bem modestos, A né? Porque Portuguesa do Zagallo era boa. A Portuguesa era do Zagallo boa, era era boa. boa. Tinha César ainda na zaga, tinha Zé Roberto, oh, se não você me matou a engano. charada. Realmente, Foi foi o o último Hernani que fez os time, 3 gols de pênalti. foi o É, último O time decente Pintado, do o Zagallo. Pintado era o Ele técnico foi pro da Portuguesa, né? Flamengo e tal, porque ele fez sucesso na Portuguesa, ele voltou pro Flamengo. Aí ele ganhou lá o isso mesmo. Campeonato Carioca lá com o gol do Petkovic, mas daí acabou, né? Não, esse aí acho que ainda era o Zagallo já? Acho que não era o Zagallo ainda não, Já Zagallo, o Zagallo. né? Foi o Mas Zagallo enfim, foi o Zagallo contra o Joel Santana, eu lembro porque o Zagallo, na hora que saiu o gol, o não, Zagallo não, caiu no gramado chorando. isso, era o do gol da Campeonato Carioca, né? É, É, o gol do Petkovic. E é daí foi verdade. o último campeonato do Zagallo, foi o 2001. Campeonato Carioca. Isso. Mas esse time do Zagallo da Portuguesa, você lembrou bem, era o último time bom mesmo da Portuguesa, porque a Portuguesa, ela conseguia fazer algumas contratações melhores, né? Ela, por exemplo, Hernani, que fez os gols de pênalti, ele era um atacante que era meio que titular ali do Atlético Mineiro, aí ele foi para a Portuguesa, né? Então, assim, a Portuguesa ela conseguia montar time, né? Contratando jogadores de outros clubes que estavam na elite ali. Mas aí, depois dessa fase aí, a Portuguesa ela começa a cair bastante, né? Basicamente, os momentos que a Portuguesa tem é quando ela revelou algum outro jogador ali, por exemplo, por causa quando o Ricardo É, Oliveira surge na Portuguesa, vamos ela já falar a estava real. mal. A portuguesa, agora vamos falar a real da Portuguesa para acabar da minha parte. A Portuguesa vendeu o futebol dela para o Flamengo quando entregou o negócio lá do cara lá.
do do Everton, Everton, que entrou mas lá, aí, não sei o o Júnior, quê. aí ela Daí já pra estava mim foi mal igual, mesmo, acabou. entendeu? Mas ali, aí Era a pra ter portuguesa, caído, era pra ter caído o Flamengo, os caras fizeram um negócio lá, sei lá quem ganhou dinheiro com isso aí, e rebaixaram a Portuguesa. mas aí a portuguesa, eu acho que a portuguesa ela entra no fim aí, né, nessa fase crítica aí, quando ela é rebaixada no mesmo ano que o Palmeiras. Ali a portuguesa ela, ela não volta mais à cena no futebol brasileiro. Porque você vê que no ano que o Palmeiras jogou a Série B com a portuguesa, ela não ficou nem entre os oito lá classificados. Aí ela ficou. Aí ela entra no limbo, né? Daí ali já acabou, né? Ali já era. E aí tem aquela. Aí surge aquele Barceluso ali, que dá uma ilusão, né? Mas não voltou também, Ah, só mas aquilo ficou na ali era por promessa. causa do Jorginho, mas, né? O Jorginho também. O O Jorginho Jorginho. funciona 6 meses, né? Em qualquer time que ele vai, é 6 meses. Eu não sei nem se ele é técnico ainda, né? O Jorginho não é o Jorginho do Abel lá, é Não, o outro O Jorginho. Cantinflas. É, Acho que ele é treinou o antigo. Palmeiras em 2009, que é esse Jorginho aí. Isso. Depois do O Barcelos, Jorginho que aí é ficou nessa desconfiado de aí. todo mundo. O Jorginho é desconfiado de todo mundo, porque ele levanta a sobrancelha, tem a sobrancelha levantada eternamente, né? Que tem um problema. Era um bom meia, né? Era um bom meia. Era um mau Não jogador. era. Era Era um bom. grosso. Era um Era jogador grosso. contra o Palmeiras, ele incomodava. Quando ele jogou no Ixi, ele Palmeiras, eu não jogou. sei. Quando ele Mas jogou Ele no ele. não jogou, ele Palmeiras, não jogou mal no Palmeiras, não. É, Mas o Jorginho Cantinflas, ele jogou com bastante destaque na Portuguesa, né? Ele era um bom jogador. Veio para o é, Palmeiras em 1990, se não me engano. Ele veio para o então, Brasileiro de 90. aí o Só Jorginho confirmo. Cantinflas jogou bem na Portuguesa, na Portuguesa, na Portuguesa, na Portuguesa, na Não, 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 Portuguesa. não. Não. Tanto que em 1990, a primeira convocação do Falcão, Hum. como técnico da seleção brasileira, levou 4 jogadores do Palmeiras: Veloso, Toninho, Betinho e Jorginho. Levou os Resumindo, três, o que era né? É ruim o que o era a Brasil tomou seleção do uma taca. Falcão, não era o Palmeiras. A seleção era ruim demais. Pra ter Mas ele Toninho chegou na à seleção, seleção. Pois ele é, chegou à seleção jogando pelo Palmeiras. Que tudo meu bem. pai, meu pai ele tinha duas coisas que ele odiava na seleção brasileira. Aliás, nem, ele nem acompanhava mais. Uma era o Zagallo ter deixado o Ademir da Guia na reserva em 74, e outra foi essa seleção aí que o Falcão convocou, que no primeiro jogo o Veloso estava bem no Palmeiras. Foi lá, uma seleção, fez um catadão lá, tomou de 3-0 da E Espanha voltou pro e Palmeiras tomando queimou gol o pra caramba. Veloso. O Veloso só foi voltar a jogar bem pelo Palmeiras em 94. Lembro disso. Mas voltando ao Jorginho Cantinflas, ele no Palmeiras ele jogou bem sim. Encaixou bem com aquele time que já começava a ser o time que ia sair da fila, com César Sampaio, Evair, e o Ele era Jorginho ali 8, pela. né? Ele era 8, né? não, ele era Ele quase um jogava de 10. No 7. final da carreira, ele era camisa 10, cara. Não, não, tudo bem, mas o Cantinflas no começo do Palmeiras era 8. Jogava ele, César Sampaio, jogava Edu Marangon. É do E Maranhão de 10. E o Jorginho era o 7, Evair 9. Não lembro quem que era o 11 na época, se era o Marques. Acho que era o Marques. O Paulo Sérgio. Ele era ponta, ele não era meio não, campo, Era, não? mas jogava mais pela ponta. ele Então ele jogava era, no meio era bom ofensivo, né? jogador, Meio realmente. atacante. Não chegou a brilhar, mas ele fez bons jogos pelo Palmeiras. Mas, como você falou, não era para brilhar. É muita nostalgia falar de português. Mas é isso É. aí. Bom, essa nossa sessão aí do Revivendo o A Passado. portuguesa é legal, a portuguesa, deixa eu só fazer um adendo para acabar a live. A portuguesa legal que eu conheci era a irmã do meu avô, que eu encontrava ela todo carnaval aí, perto aí de Bragança, em Extrema, que é a divisa de São Paulo, Minas Gerais aí. Encontrava a irmã do meu avô na casa do meu tio aí, e nós ficávamos tomando coque e assistindo as escolas de samba do Rio de Janeiro. A única portuguesa legal que eu conheci na vida era essa aí. E a tia Então, Silvia. é isso aí. Chega de portuguesa, chega de live por hoje. Aquele abraço, meus amigos. Abraço, Juninho. Abraço, Pizza. Obrigado, pessoal. Valeu. Juninho, Jean.
Para mim também, a Portuguesa acabou de se enterrar naquele episódio lá de 2013, que o Dorival Júnior conseguiu rebaixar o Fluminense e o Vasco, né? No fim, o Fluminense escapou por causa dessa manobra aí, que envolveu a Portuguesa, Flamengo, Fluminense, tudo junto. E ali não tem o que falar. Mas agradeço aí. Engraçado que Tivemos, 10 anos depois o Lorival virou o Rino Smith, né? né? Mas é isso aí. Tchau. Agradeço todo mundo que ficou com a gente aí. Jean Julinho, aquele abraço. Até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu.